não concordo de jeito nenhum. As Sim. pessoas, tipo, cometem erros e vacilam em várias situações e tal. Só que aí já vai pra parte de mexer com a família da pessoa que Mandaram errou, muitas eu mensagens. acho muito errado isso. Porque a pessoa não tem nada a ver com as atitudes que outra pessoa teve. De fato. Entendeu? E atacaram muito minha família, atacaram meus sobrinhos, atacaram meus irmãos, atacaram meus pais, minha prima, meus amigos, ameaçaram de morte. Então, assim, é uma coisa bem punk mesmo. E, de forma alguma, eu me esquivei da minha responsabilidade, que é o que eu posso falar agora, se me permite, que é o seguinte, tudo foi, como posso explicar? Quando eu decidi entrar no Big Brother Brasil, quando eu falei que isso seria pra minha vida, eu pensei a seguinte coisa. Eu nunca tive medo do cancelamento. Eu nunca achei que fosse impossível ser cancelada, justamente pelo que eu falei. A minha personalidade é difícil de lidar. Só que eu sempre achei que se houvesse um cancelamento, seria sobretudo por erros meus do presente. Eu sempre achei, bom, eu posso, sei lá, ser a forçada, gritar muito, falar muito alto, interromper as pessoas. E eu já vi muitas pessoas serem canceladas pela personalidade. Sim. E era uma coisa que eu iria encarar, porque, infelizmente, a gente não pode agradar a todos. Não, é o nosso Big Brother jeito. É isso, pô. Quando você entra no Big Brother, você está sujeito a ser ser julgado 24 horas por dia. Justamente. Isso é um fato. Então você tem que aceitar os julgamentos e as críticas das pessoas sobre você. Isso é um fato. Perfeito. A parte que eu não concordo é a parte do ódio, porque, tipo assim, mostra que você parece ser uma pessoa perfeita. Se você xinga alguém pelos erros dela, tipo, é como se você não errasse e você fosse perfeito. Eu, Letícia, não vejo isso como algo que agrega e que ensina, entendeu? Porque eu acho que a gente só ensina com as nossas atitudes. A gente evoluiu com as nossas atitudes, não com palavras. Sim. E é justamente isso que eu tentei explicar lá, só que é uma situação que você não tem como, é muita pressão, é muito estresse. Eu tentava falar alguma coisa e aí já me xingavam. Por exemplo, teve um vídeo meu que viralizou, que eu fui ler alguma coisa e fiz assim. Sabe o que era que estava escrito? Tá cancelada a sua forçada. Só que a minha vida inteira tentaram baixar o meu jeito, me diminuir a minha luz, sabe? Me deixar não oprimida. Eu acho essa palavra horrível no meu critério, porque eu sou uma pessoa que tem muitos privilégios. Mas tentaram diminuir a minha personalidade. Assim, eu tenho esse jeito muito expansivo. Reclamavam de eu ficar fazendo gestos, do meu tom de voz, da forma como eu falo. E assim, isso que eu fiquei bolada. O fato de falarem, sua forçada, que não é forçada. Eu queria muito ser um pouquinho mais de boa, um pouquinho mais controlada. Que eu sei que eu agradaria mais fácil as pessoas, mas eu não consigo, é meu jeito. E aí eu fiz aquele gesto de desdém, tiraram completamente do contexto e falaram que eu estava desenhando sobre racismo. O que é um absurdo. Porque assim, eu nunca vou voltar no passado. Não tem como eu modificar o passado, infelizmente. Eu errei no passado. Óbvio que tiveram questões que foram descontextualizadas. E eu tive uma briga 7 anos atrás com uma menina, que foi o que justamente viralizou, ela era ex do meu ex-namorado. Só que assim, gente, na época eu pedi perdão pra ela. Eu pedi desculpa, foram... Não corta, por favor, foi muito bom. Eu ia... Enfim. Desculpa. Pô, o assunto mó sério. Mó sério, queimou totalmente a minha pose de seriedade, que eu não consigo ser séria, meu Deus. Não, mas agora, não, falando muito sério, que esse assunto me dói muito. Esse assunto me dói porque eu me sinto muito mal por ter sido uma escrota, uma imbecil no passado. Eu me arrependo amargamente. E na época, que foi há 7 anos, eu pedi perdão. Eu pedi desculpa. Eu fui atrás da menina pra conversar, porque ela se sensibilizou. Eu, obviamente, não penso dessa forma. Foram há 7 anos, eu evolui muito, eu pensei muito, eu debati, eu conversei, eu me aproximei de pessoas das mais diversidades possíveis, de gêneros diferentes, de etnias diferentes, de cores diferentes, de todas as formas. Eu aprendi nesse meio tempo. Tanto que foi o que eu te falei, em 2017, poucos meses depois dessa briga horrenda, nojenta, que eu me arrependo amargamente, eu justamente falei, eu não quero ter filhos que sejam preconceituosos, homofóbicos, racistas. Só que assim, o que viralizou, infelizmente, foi meu erro, que eu, novamente, e quantas vezes forem necessárias, eu peço perdão, de todo o meu coração. Então assim, os meus erros eu assumo, o que eu fiz de errado eu assumo, a minha mente totalmente retrógrada, errada e absurdamente horrível, eu assumo.
De verdade, eu peço perdão novamente, mas de coração, eu só peço uma chance de provar pra vocês que eu realmente mudei, que não é o meu pensamento, era um pensamento de 7 anos atrás, não é algo que me representa hoje em dia, de forma alguma. E eu não falo isso por, eu quero dinheiro, eu não falo isso por, eu quero que me ame, eu falo isso porque eu não quero ativar gatilhos em ninguém nunca mais na minha vida. Sim. E obrigada. A gente teve uma conversa mó da hora ali também, com o Caio, a Fiune, que também participou Foi do muito bebê, legal. foi muito legal. Me acolheu muito. Uhum. Ele é muito coração, Sim. entendeu? Eu acho que as pessoas olham o meu olhar assustado e ele falou, calma, vai dar tudo certo, cada um tem seu caminho, que é necessário trilhar. E eu acredito que seja isso, era algo necessário. Essa questão ser levantada neste momento era algo necessário. Sim. Não pra mim, mas pro mundo. Exato, é isso. Se você pudesse escolher, tipo, um momento que foi muito marcante pra você, não só no Big Brother, mas no seu pós, né? Não só na casa de vidro, mas no seu pós. Sim. Que você fala e fala, caramba, eu aprendi com isso de verdade. Qual foi a coisa que você mais aprendeu nesse período? O que eu mais aprendi nesse período é que a família é realmente a base de tudo. Porque eu me senti muito sozinha, o processo seletivo é bastante solitário. E eu fiquei com muito medo, realmente, de linchamento. Eu realmente fiquei com medo e das ameaças que fizeram a mim e a minha família, principalmente a minha família. Porque a mim, eu já vivi isso na casa de vidro, eu já enxerguei, as pessoas já falaram diretamente a mim, então eu tava esperando por isso, de verdade. Mas a minha família me doeu muito, porque assim, é difícil, mas eu tento aguentar, com eles eu não aguento. Sim. E quando eu cheguei lá na minha casa, e aí eu vi meus cachorrinhos, e aí veio minha mãe, vídeo. Nossa... Eu lembro que eu olhei pra minha mãe e eu falei, a exaustão mental bateu. Porque, gente, eu vim de um histórico de ano muito difícil. O cachorrinho, que era o amor da minha vida, faleceu. Cachorrinho do meu pai, 14 anos, faleceu. Meu pai com câncer, metástase, minha mãe com depressão. Gente, eu cheguei lá, eu falei, cara, eu vou ter que mudar a vida da minha família. E aí eu fui cancelada por uma coisa 7 anos atrás. Então eu falei, o que... Gente, eu fui um erro. Eu falei, foi um erro. Eu poderia ter ficado no anonimato, quieta na minha... e tentado cuidar da minha família da forma como eu podia, mas eu precisava do dinheiro mesmo. Eu precisava pagar o tratamento do meu pai, eu precisava dar uma estabilidade financeira para eles que trabalham. Meu pai desde os 9, minha mãe desde os 13, entendeu? Eu só queria isso. Então, quando eu fui cancelada e fui eliminada, eu senti que eu falhei com eles. Mas quando eu cheguei e eu não vi um olhar de... Eu não vi um olhar de decepção, de ódio. Eu vi um olhar de... Você errou, você errou, você foi corajosa, você aguentou. Minha mãe falou, eu não aguentaria. Porque é difícil. E não somente a parte negativa, a exposição é difícil. Sim. É uma coisa muito doida, uma sensação única, de verdade. Eu acredito que seja a maior aventura da minha vida. É isso. Foi muito bom conversar com você. Obrigada pelo carinho. Da hora mesmo. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Você tem um coração gigante. Você tem um coração gigante. Você sem... também, pô. Não, mas você sem precisar. Você simplesmente me deu carinho sem precisar, com nada em troca. Eu não tenho nada pra te dar e você me deu. Oxi, de verdade. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, estamos finalizando a entrevista com a Giovana Leão. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou já deixa o like. Quem não gostou também deixa o like. Por favor! Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. Acho que foi algo bem descontraído e de coração. Sério, de coração. Então, acho que era uma coisa que vocês estão precisando ver, que ninguém viu ainda. Coraçãozinho? É nóis, tamo junto. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigada. Beijo, amo vocês. Beijo.